eu sou o Mike e meu grupo é composto pela Isadora, pela Laisa, pela Beatriz e pela Maria Eduarda. E nesse vídeo eu vou falar sobre a expansão do universo. Os primeiros indícios de uma possível expansão do universo só foram possíveis graças às descobertas de Edwin Hubble. No entanto, ainda sabemos muito pouco sobre a forma como o universo se expande. Nesse sentido, a descoberta da lei de Hubble produziu na mesma medida novas respostas e novas perguntas. Ainda não se sabe de fato o que causa a expansão do universo, quando, do ponto de vista da física clássica, amparada pela lei da gravitação universal, a tendência do cosmos seria de encolher e não de expandir. Existe um grande número de teorias que tentam explicar o fenômeno da expansão. Entretanto, nenhuma delas pode ser comprovada até os dias atuais. Em uma tentativa de explicar a expansão acelerada do universo, os físicos propuseram a existência da matéria escura. De acordo com as teorias modernas, a matéria escura deve ser capaz de explicar o que se observa na lei de Hubble. Entretanto, esse tipo de matéria deve apresentar propriedades exóticas, que até então nunca foram observadas na matéria ordinária. Quando alguém fala em expansão do universo, as pessoas corretamente logo lembram do Big Bang e das galáxias ficando mais distantes uma das outras. Porém, a grande maioria interpreta errado os reais significados dessa expansão e dos processos cosmológicos envolvidos. O que é a expansão do universo? O que foi o Big Bang? Qual a geometria do nosso universo? O que é o universo? Antes de tudo, é preciso lembrar que todas as explicações científicas que existem hoje para a criação e evolução do nosso universo são sustentadas por bases teóricas relativamente instáveis, apesar dessas bases serem formadas por diversas estruturas bem sólidas. As contínuas observações astronômicas ao longo das décadas e séculos continuam e continuarão moldando o nosso entendimento do cosmos, seja de forma brusca ou apenas no intuito de polir as teorias hoje estabelecidas. Introduzida essa vírgula, vamos embarcar em uma viagem de esclarecimento para algumas das questões astronômicas mais erroneamente interpretadas pelas pessoas, começando, claro, com o Big Bang e a geometria do nosso universo. Onde ocorreu o Big Bang e qual é a geometria do nosso universo? Bem, provavelmente você imagina o Big Bang como a explosão de um ponto qualquer em algum lugar do espaço que deu origem ao universo. Em uma explosão, lançando matéria e energia de todos os tipos para todas as direções, nada mais do que justo supor que uma esfera foi o resultado final disso. Então vamos parar por aqui, esqueça tudo isso que eu falei. Primeiramente, você precisa tentar colocar na cabeça que o Big Bang era tudo. Tudo existia em um volume tal que antecedia o universo. Não importa qual o formato desse volume, o que importa é que uma expansão ocorreu em toda a sua dimensão e em cada ponto do seu espaço. Considerando o limite do nosso conhecimento, fora desse volume não existia nada, nem mesmo o nada. Na verdade, não existia nem o fora. Antes do Big Bang, é impossível hoje especular o que existia. O volume X se expandiu em volume Y e continuou se expandindo até agora. Quando o universo surgiu, o espaço e tempo foram criados e começou a expansão. Nesse ponto inicial, o universo era muito quente, formado por pequenas partículas misturadas com energia e luz, e não parecia com nada do que vemos hoje. À medida que a expansão continuou progredindo e ocupou mais espaço dentro desse universo, foi iniciado o resfriamento e as pequenas partículas começaram a se agrupar, formando átomos. Então, esses átomos se agruparam durante um longo período de tempo para formar as estrelas e as galáxias. As primeiras estrelas criaram átomos mais pesados e, quando elas colapsavam, matéria era expelida e corpos como os asteroides, cometas, planetas e buracos negros começaram a ser formados. Finalmente, o nosso atual universo, pelo fato dele ter ficado tão grande e parte de um volume pequeno e super quente, muitos apelidaram o processo inicial de Big Bang, grande explosão, apesar de não ter sido nada como uma explosão e sim um alargamento interno do universo. A matéria escura. Após muitos anos de observação, cientistas detectaram uma matéria não visível no universo, a matéria escura. Diante da imensidão do universo, podemos observar infinitos corpos celestes, galáxias e mais galáxias, cada uma composta por bilhões de estrelas. Existe muita matéria no universo, embora fique cada vez mais claro que essa matéria não está distribuída de maneira tão uniforme. Isso até está de acordo com a teoria do Big Bang, que supõe uma inflação do universo. Antes do Big Bang não existia nada, nem mesmo o tempo. Ele foi o princípio do espaço-tempo. A partir de então, a matéria começou a ser formada, os prótons e nêutrons formados a partir dos quarks. Estimativas dizem que esse evento ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos. Atualmente, cientistas de várias partes do mundo, inclusive da NASA, ainda procuram descobrir como essa matéria está distribuída no universo. As primeiras investigações faziam acreditar que a matéria estava distribuída de maneira uniforme, mas como foi dito antes, não foi, né? Posteriormente, mais precisamente no ano de 1992, pelo satélite Cosmic Background Explorer da NASA, revelam que a matéria não está distribuída uniformemente. Pelo contrário, no universo há regiões com muitas concentrações de galáxias, enquanto outras estão praticamente vazias. Além disso, estudos feitos pela doutora Vera Rubin
Aí você deve estar se perguntando, como sabemos que ela existe então? Bom, essa suspeita começou após anos da observação da doutora Vera e seu colaborador Kent Ford, no laboratório do Observatório Nacional de Kitt Peak, no estado do Arizona, Estados Unidos. Eles faziam mediações da rota de galáxias remotas e se surpreenderam ao analisar os dados, pois mostravam que as estrelas localizadas em regiões mais distantes do centro da galáxia apresentavam a mesma velocidade que as estrelas mais centrais. Esse fato estava de acordo com o esperado, pois acreditavam-se que as estrelas mais próximas do centro estariam com velocidades maiores. O resultado também contrariava a mecânica clássica, a não ser que houvesse algum tipo de matéria que não pudesse ser vista. Começou-se então a procura por mais evidências da existência dessa matéria invisível. Essa matéria invisível foi chamada pelos cientistas de matéria escura. Calcula-se que aproximadamente 90% de todo o universo seja composto por essa matéria escura. A matéria normal, a que pode ser observada, é chamada de matéria bariônica, pois é formada pelos bárions, o que são as partículas do núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons. Estudos mais recentes mostram que a matéria escura contém uma pequena parte da matéria bariônica. Do que seria formada então essa matéria misteriosa praticamente indetectável? Ao que tudo indica, ela é formada em grande parte por neutrinos. Apesar da massa do neutrino ser muito pequena, acredita-se que a quantidade de neutrinos existente em uma galáxia seja grande o suficiente para explicar parte da matéria escura. Como disse, a presença do neutrino na matéria escura não explica completamente sua ocorrência, pois mesmo essa gigantesca quantidade de neutrinos presentes nas galáxias não é suficiente para justificar toda a massa do universo. A busca por respostas continua, mas por enquanto ainda não se conseguiu determinar por completo a composição dessa misteriosa matéria. Bom, esse foi o vídeo e ele foi mais como uma porta para quem quer saber sobre a expansão do universo. Perlmutter was thinking some very big thoughts indeed. The question that's been really exciting me is whether the universe will last forever. Do we live in a universe that is infinite, or someday will it come to an end? The two big options at that time were that the universe could expand forever, but just slow and slow and slow, but forever be expanding. Or if there was enough stuff in the universe to gravitationally attract it, it could slow to a halt and then collapse and come to an end. Perlmutter was measuring the way the universe was expanding by observing exploding stars called supernovae. One particular kind of supernova always explodes the same way because it waits until just a critical amount of mass has fallen on it and then it explodes. So they all look very similar to each other. They brighten as a firework and fade away, and they reach the same brightness. And you can then use that as an indicator of how far away it is by just looking to see how bright it appears to you. Eventually, after the team had identified 42 such dying stars, the calculations began. What Perlmutter discovered shocked him. The data was telling the wrong story. The universe didn't appear to be slowing down. We thought that that's what we would see, and it looked like the opposite was taking place, that in fact, the universe was speeding up in its expansion. These distant supernovae were fainter than you would have thought, and fairly significantly fainter. They were, probably 20% or more, and that's the hallmark of a universe that's actually speeding up in its expansion. On the one hand, this was a good result. It was new science and produced a Nobel Prize for Saul Perlmutter. On the other, it raised an obvious question. Once you know that the universe is actually speeding up, then you're faced with the question of, well, what could make it speed up? So far, the only real progress on that question has been to give the phenomenon a name. It's become known as dark energy. Dark energy is just the term we use to describe whatever it is that makes the universe accelerate in its expansion. What makes it expand faster and faster. We don't know what that is. It's a mystery. And so we call it dark to reflect our ignorance, not because the color is dark.